Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro de 2016. Então mais uma semana que se inicia e uma semana que se inicia, eu sinto aqui com muita dúvida, né? Muita ansiedade, muita gente se perguntando e me perguntando, terá o índice Bovespa feito o topo do ano? Vamos ver isso daí. Já antes eu queria trazer um convite a vocês. Vocês sabem que nós temos o nosso site LS Análise, aonde a gente concentra todo o nosso trabalho de análise de mercado. Essa primeira parte do Farol que fica aqui disponível no YouTube é um vídeo aberto, é uma introdução sobre a situação do mercado que eu faço diariamente, mas eu faço uma análise mais detalhada que engloba não vou dizer todos os papéis do mercado, eu passo por todos os principais papéis e, claro, eu menciono aqueles que eu considero que estão interessantes. Então eu faço assim como eu faço aqui no Farol, comento sobre os papéis, a gente passa recomendações de compra e de venda. A gente também tem isso no nosso serviço de trading room, podemos assim dizer, onde a gente acompanha o mercado ao vivo e fica à disposição para tirar dúvidas, trocar uma ideia. Enfim, né? Tem muita gente que não conhece esse serviço, então a gente está disponibilizando um e-book que fala um pouquinho do nosso trabalho ali no LS Análise e também um período de utilização da nossa ferramenta para vocês utilizarem, conhecerem, ver como é que funciona. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, vocês podem clicar ali, podem baixar o e-book e também ter esse acesso a um período gratuito de utilização da nossa ferramenta, ok? Agora sim, vamos ao mercado. Hoje, um dia de levíssima queda, uma queda de 0,08% no índice Bovespa. No gráfico do futuro, a gente ainda conseguiu fechar numa alta de 0,03%, mas quem acompanhou o pregão ficou com uma sensação de que o mercado foi dominado pela venda, né? A gente teve o mercado subindo no início do dia, né, revertendo, fechando muito próximo da abertura com um corpo pequeno. A gente tem então aí um candle que tem uma cotação baixista, sombra superior maior, corpo menor, com uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. O índice de afastamento chegou a bater nos 30 aqui no índice Bovespa, mas agora está na casa dos 24. Ainda assim é um valor razoável, até aceitável para vendas, tá? Então assim, muita gente vendo esse sinal aqui está se perguntando, será que o rally do índice acabou? É óbvio que eu não sei a resposta, né? Mas eu acho que existe sim uma boa possibilidade do mercado produzir uma correção de curto prazo, tá? Isso dependeria, na minha opinião, de um acionamento deste candle aqui pela perda da mínima de hoje, idealmente no pregão da terça-feira, tá? Mas mesmo que o mercado ofereça um movimento corretivo, tá? A curto prazo, a princípio, a gente deve entender que seria uma correção de curto prazo, né? O mercado deu sinais altistas importantes recentemente, tá? Ele vem castigando os vendidos nesta última perna, já há bastante tempo, na verdade, né? E desse último rallyzinho a gente teve o rompimento da máxima de 2014, que na verdade é uma zona de preço que veio oferecendo resistência para nós desde o segundo semestre aqui de 2012. E uma vez rompida essa região, né, o nosso alvo é o topo histórico, lá próximo dos 74 mil pontos. Talvez o mercado ia até além, mas isso é claro, isso é num médio prazo para longo prazo, tá? Eu acredito na alta do mercado. Isso não quer dizer, se a gente olhar com o gráfico semanal, que essa alta
necessariamente se produz a curto prazo, de imediato. O mercado pode até corrigir, mas dados os sinais que nós tivemos e os rompimentos aqui se deram com volume, tá? Correções provavelmente vão ser meramente isso, correções de uma tendência primária de alta, tá? Provavelmente se apoiando no curto prazo aqui por volta dos 62 mil pontos. Tá? Então, do ponto de vista de médio prazo, eu acho que não tem grandes riscos no mercado agora. O risco está mais em operações de curto prazo, porque o mercado realmente apresenta um pouco de cansaço, mas ele não está gritando uma correção. Olhando o mercado inteiro hoje, eu não vejo nenhum enquadramento, seja nos índices, seja nas ações, que a gente possa dizer, cara, isso aqui é uma venda muito forte. Eu tenho ressalvas em vários sinais, né? O índice é um desses sinais, a gente não tem um candle de reversão tão forte, o volume não é tão significativo. A única coisa que nós temos é um mercado que já subiu bastante, né? Que tem uma boa distância para a média móvel de 20 períodos e produz um candle meio feio, mas isso a gente já teve aqui, e quem vendeu aqui se deu mal, né? Muito provavelmente estopou aqui. Então pode acontecer a mesma coisa neste candle aqui. Quem vendeu aqui, tá certo que o mercado não estava tão esticado, mas quem vendeu aqui também se deu mal. As correções que nós tivemos até agora se restringiram basicamente ao intradiário, né? E se a gente for olhar o intradiário do nosso mercado, a gente não tem um caminho tão livre assim para fluir. Essa média móvel de 200 incomoda, a gente tem uma zona de suporte intermediário aqui no mini índice por volta dos 64.500, um suporte mais forte nos 63.850. Eu estou dizendo que o mercado não possa corrigir, mas não é aquele cenário de realmente apostar firme na venda. A gente deve ver uma oportunidade de venda aí como um trade possível, tecnicamente bastante arriscado e idealmente com um horizonte de tempo curto. Tá? Alguns papéis chamam um pouco a atenção. De novo, o Banco do Brasil, o sinal que o Banco do Brasil oferece hoje, um Dark Clouds, mas há pouco também ofereceu um sinal tecnicamente bem aceitável e frustrou. Tá? Então é uma nova tentativa, uma segunda tentativa, ok. A Vale 5 chama atenção, pode ser aí não tem muito jeito de beber abandonado, porque o candle até tem uma certa amplitude, mas sim, parece bastante sobrecomprado, se perder mínima pode corrigir, mas não é um candle que grita absurdamente uma venda. Tá? Petrobras também é um candle pequeno, mas não está gritando reversão, então eu teria bastante cuidado com vendas. Esse é o tipo de cenário que é muito particular, né? O sinal pode ser interessante, principalmente considerando um potencial risco-retorno, se tu acredita numa correção mais significativa para o mercado. Mas a princípio a gente deve entender que uma correção, se ela vier, ela deve ser de curto prazo. Tá? A faixa aqui dos 62 mil pontos no índice Bovespa, ela é bem importante como suporte. Tá? Supondo que o mercado faça um topo hoje, tá? A retração de 0,68 dá exatamente ali nos 62, exatamente não, mas muito próximo a 62 mil pontos, exatamente em cima do suporte que a gente tem do topo lá de 2014. A média de 21 períodos vem por baixo para ser encontrada como suporte, existe essa LTA. Então, por hora, correções eu acho que seriam muito bem-vindas. Eu gostaria muito que o mercado corrigisse, porque isso abriria, né, espaço para entradas muito mais tranquilas, né, na periodicidade diária numa série de papéis que no momento estão bastante sobrecomprados. Então, uma correção seria bem-vinda. Agora, apostar nas operações short já é mais arriscado e é algo que deve ficar para os traders mais experientes. Né? Quem não tem tanta experiência assim, o melhor é proteger a posição de posições, proteger o lucro de posições compradas de swing trade, né, que já entregaram o que tinham para entregar. Se o mercado corrigir, cair fora, fica líquido e aguarda novas oportunidades de compra. Tá? Pensando em gráficos semanais para vários papéis, o mercado não está sinalizando nenhuma reversão significativa. Tá?
Vamos olhar o mercado americano. Eu acho que nós somos muito reféns do mercado americano. Tá? E por enquanto o mercado americano não deu nenhum sinal muito importante. A gente continua andando de lado, dentro de um retângulo, inserido dentro de um canal de baixa. Tá? A gente está testando essa LTB hoje. O gráfico do índice Dow Jones faz um candle até um pouquinho feio, mas eu não, olhando para esse gráfico, eu não me sinto compelido a vender. Tá? Eu acho que vendas aqui só deveriam realmente ser tentadas se o índice Dow Jones conseguir romper essa faixa aqui dos 18.040 pontos, 18.026 para ser um pouco mais preciso, até os 17.957. Antes disso aqui tem muito suporte, é muito fácil para o mercado talvez cair um pouquinho e depois rasgar para cima. Tá? Um movimento de alta no índice Dow Jones rompendo esta LTB provavelmente já teria um impacto no nosso mercado, que parece estar mais sensibilizado para alta do que para baixo. Tá? Então a gente depende muito do mercado americano, e talvez o mercado americano não se movimente de forma significativa até o resultado das eleições. Certo? E como eu disse no último farol, conforme o tempo vai passando, né, o medo que o mercado americano oferecia aqui pelas formações de preço, o medo de uma correção mais forte vai se dissipando. Né? E assim a força compradora vai voltando a ter coragem para entrar no mercado e romper essa LTB. Se a gente for olhar o gráfico do S&P 500 futuro, né? A gente tem aqui o mesmo suporte que está bastante forte, a gente tem o mesmo teste da LTB, a gente não tem um candle feio aqui, é muito fácil o mercado americano romper essa LTB e isso tem um forte impacto no nosso mercado. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento aqui ao mercado americano. O rompimento da CLTB já seria um sinal que poderia levar o nosso mercado para cima, né, dar um belo impulso no nosso mercado, e o que poderia realmente colocar o nosso mercado numa rota de correção bem mais significativa seria o rompimento dessa região aqui por conta do mercado americano, seja no gráfico do S&P ou do gráfico do Dow Jones. Olhando no intraday, tá, a gente tem um ponto aqui bem importante. No gráfico do índice Dow Jones, repare essa faixa aqui de resistência por volta dos 18.260. Se ela for claramente rompida no intraday, é porque provavelmente o mercado vai para cima. Tá? No S&P, nós já tivemos o rompimento de uma zona bem importante aqui nos 2.143. Você lembra que no último farol eu mencionei esse rompimento falso? E que por conta desse rompimento falso, provavelmente o mercado testaria e provavelmente romperia essa zona de resistência. Foi o que aconteceu, só que o mercado não deslanchou ainda. No intraday, a maior parte do pregão de hoje foi com o mercado andando de lado em cima da zona rompida. Então agora a gente pode desenhar essa resistência aqui, e seria o rompimento dessa resistência, que seria uma sinalização bem positiva para o mercado americano. Tá? Seria como se fosse o rompimento aí da cabeça do pullback. Né? E se o mercado romper aqui forte para baixo, estraga um pouquinho o mercado, mas eu não acho que teria muito impacto ainda no nosso mercado. Vamos ver. Tô aqui chutando. Mas por hora o mercado americano ainda não sinalizou, ainda não se definiu. Esse é o ponto crucial. Tá? Então voltando aqui para o nosso mercado, a perda mínima pode produzir um movimento corretivo, tá? Por hora um movimento corretivo de curto prazo. Tá, que deve ser encarado como oportunidade para compra, principalmente se o mercado se aproximar da faixa dos 62 mil pontos, mas daí isso a gente avalia junto conforme vai acontecendo. Tá? O WinZ16, o gráfico do mini, hoje se aproximou um pouquinho mais dessa zona aqui, né, da projeção deste retângulo para cima, e se a gente pegar esta perna e fazer uma projeção alternada, vai dar mais ou menos na mesma região. Ficou com o cara que bateu naquela zona, então a perda mínima aqui pode realmente produzir um movimento corretivo. Vamos ficar abertos a operações de venda no pregão de amanhã. Tá? Mas não é um cenário completamente baixista. Tá? Na verdade é um cenário altista. Ponto. Olhando o dólar, nós tivemos mais um pregão de queda, uma queda de 0,84. Então, o dólar vai avançando meio que no vazio. A gente tem, olhando no passado,
uma zona de suporte a partir aí da faixa dos 3.080, que seria algo próximo a 13.8, né? Dessa zona até uns 3 redondo, é uma boa zona para objetivo. Então o dólar vai caindo, não há nenhum sinal de que essa queda está se encerrando, e caso o dólar consiga produzir um repique, deve ser apenas isso, um repique e, portanto, uma oportunidade de venda, uma vez que o mercado sinalizar a retomada no movimento de queda, né? Uma alta aqui provavelmente seria o pullback do rompimento da mínima do ano, que era o fundo de agosto. Tá? Então o rompimento dessa região aqui fez com que daqui para frente a interpretação dos movimentos de alta seja de que é um movimento fraco que leve e que logo deve dar lugar à retomada da queda. Olhando o intradiário, né, a gente teve aqui um primeiro movimento, o dólar rompeu a zona de suporte e consolida aqui próximo da mínima. A expectativa deveria ser então de continuidade do movimento de queda. Olhando os contratos de juros, os contratos mais curtos estão querendo fazer um movimento de alta. A gente está olhando aí o DI1 F18, DI1 F19 se mostra mais fraco, e quanto mais longo, mais fraco se mostra o contrato. O DI1 F25, na verdade, está com jeito de seguir nesse movimento de queda. Então, pessoal, é dessa forma que eu estou vendo o mercado. Espero ter sido de alguma ajuda, né? Resumindo, existem aí alguns sinais bastante razoáveis para operações short na bolsa. Destacaria aí a Vale 5, Banco do Brasil, esses papéis principalmente, tá? Mas provavelmente correções curtas. A gente não deve buscar um horizonte de preço de objetivo muito longo, a não ser que o mercado surpreenda na força na queda, entrando volume e amplitude de candle, daí a gente começa a rever. Isso a gente avalia junto nos próximos faróis. Eu fico por aqui, até amanhã.